Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre um tema crucial para a sustentabilidade do agronegócio: a perícia como pilar do seguro e de máquinas agrícolas. Bom, o nosso grupo ele é composto por mim, pelo Vinícius, pelo Otávio e pelo Matheus. E todos nós somos da engenharia agrícola. Bom, como primeiro ponto, vou falar um pouco sobre um cenário em que os valores de ativos rurais vêm sendo cada vez maior e a avaliação de sinistros vem sendo um ponto de equilíbrio onde garante justiça para o segurado e transparência para a seguradora. Bom, o nosso objetivo aqui é mostrar como a perícia técnica ela assegura transparência e uma correta indenização. E com isso, garantindo toda a proteção da cadeia produtiva. O Brasil, ele é uma potência agrícola. E essa produtividade ela é sustentada pela alta tecnologia embarcada em seus maquinários e também pelo seu alto valor. Alguns exemplos de tratores como colhedora, semeadora, pulverizadores, entre outros, não são apenas ferramentas, ou seja, não servem apenas como operações agrícolas. Elas também são investimentos estratégicos para garantir a sua lucratividade na sua safra. Desse modo, garantir a proteção desses maquinários é um ponto crucial para o produtor rural, tornando assim o seguro uma forma auxiliadora e indispensável. A operação no campo ela é severa e ela expõe o maquinário a diversos tipos de riscos, com isso podendo paralisar a sua atividade durante seu trabalho e gerar perdas financeiras para o produtor. O seguro ele serve como uma barreira a esse inesperado e também como uma cobertura a alguns tipos de eventos, como incêndio, uma colisão do seu maquinário, uma queda de um raio, uma tempestade, às vezes uma inundação e diversos outros tipos de fatores que podem fazer com que você perca seu investimento e precise acionar o seguro. Quando ocorre o sinistro, a seguradora busca proteger o seu fundo de risco, apenas cumprindo o que está no contrato para prevenir contra fraudes. O seu foco é apenas analisar o real motivo do sinistro. O segurado, por sua vez, ele busca pelo reconhecimento e indenização justa e rápida, para minimizar o máximo de tempo em que sua máquina ficará inativa. Nesse ponto, o perito entra em ação, garantindo uma imparcialidade, eficiência e justiça. O perito em máquinas agrícolas é o papel central, o elo essencial para a verdade técnica. Ele analisa os danos e também as causas e assim estima os custos de reparo e também analisa o histórico de manutenção, garantindo assim um laudo técnico que será fundamental para a decisão final. Ser perito em máquinas agrícolas é uma combinação entre integridade e conhecimento técnico. Geralmente necessita de uma formação sólida em engenharias como engenharia agrícola, o nosso curso, engenharia mecânica ou agronomia. Também não ficando somente restrito ao campo de formação acadêmica, mas também condições morais, como idoneidade moral, ética no trabalho e o compromisso com a verdade, garantindo assim os laudos técnicos confiáveis e defensáveis. Então também precisa ter aí uma comunicação discursiva para a defesa dos laudos técnicos das máquinas. O processo pericial é sistemático e compõe 5 etapas. A solicitação, que a seguradora aciona o perito para fazer todo o processo pericial. A segunda etapa, que consiste a inspeção, que o perito vai a campo para identificar as causas e fazer todo o levantamento ali, com entrevistas com os envolvidos e também fazer levantamento dos documentos, como história de manutenção, nota fiscal, e a identificação do caso mesmo que ocorreu na máquina, né? A terceira etapa, que compõe a coleta de dados, tirando fotos, fazendo anotações e também registrando tudo isso que foi feito durante a inspeção. E já a quarta etapa, que seria a análise técnica, que é fazer esse cruzamento de dados obtidos no campo com as normativas aí que regulamenta todo o processo do contrato pericial. E por fim, então, com isso fazer a elaboração do laudo, que seria realmente a disposição final, né, que a seguradora vai tomar mediante ao sinistro.
A perícia não admite suposições. Ela é sistemática, objetiva e precisa. O perito conta com diversos recursos a favor dele. São checklists para nada passar batido. Também equipamentos de diagnóstico, como multímetro e leitores de falhas eletromecânicas. Também ele conta com a normativa ISO e ABNT, que tem que estar em conformidade com a sua atuação de trabalho. Também a fotografia forense para registrar tudo que está ocorrendo. Isso são equipamentos e condições que são elaboradas e utilizadas pelo perito na inspeção, né, em campo. Bom, agora eu vou trazer um pouco mais sobre uma análise, né, para dar uma noção melhor de como seria feita as análises e o estudo por trás dos casos. A gente trouxe dois casos. O primeiro sobre a causa e a oclusão de um incêndio, uma possível oclusão de uma ocorrência de incêndio. O cenário é um trator de alto valor e completamente destruído por um incêndio durante a operação em campo. A seguradora, o segurado, alega uma falha elétrica na operação espontânea. Bom, o principal desafio nessa situação é realmente encontrar a falha elétrica ou outra possível causa desse incêndio. Porque pode ser tanto um incêndio criminoso, ou seja, a pessoa botou fogo intencionalmente no trator para recuperar esse valor investido na seguradora, ou até mesmo por negligência de manutenção desse trator, pelo acúmulo de sujeira, entre outros. Bom, o que é o primeiro passo que o perito deve fazer? Primeiramente, o perito deve fazer uma análise profunda nesse trator, nesse veículo, dando um enfoque principalmente no centro do incêndio ali, onde o corpo de bombeiros, ou seja lá o outro órgão que tenha feito essa análise pela seguradora, identificou, para ver se foi realmente algum local que tenha incidência de muitas partes elétricas, que pode realmente ocasionar um perigo de incêndio ali, por um curto-circuito ou qualquer outra coisa, ou se, por exemplo, localizou em o foco do incêndio começou em um local que não tem tanta incidência de partes eletrônicas nesse trator, como é o caso que a gente está trazendo aqui agora. Num trator que não tem a devida manutenção, principalmente na parte de limpeza, que houve ali um acúmulo de sujeira, como a gente pode ver aqui ó, nessa foto, em um ponto de ignição, que teve um acúmulo de sujeira, de matéria orgânica, no caso, né, em superfície superaquecida, ou seja, na área de escape de gases ali, de combustão, muitas vezes decorrendo até de, por exemplo, uma máquina que fica parada durante um período muito grande, como podemos dar exemplo, assim, uma colhedora de café, que fica parada praticamente 6 meses, né, até o começo da nova safra. Então, se ela não tiver uma revisão, vamos dizer assim, antes do início da nova safra, pode ser que um passarinho tenha feito um ninho lá dentro do motor dela, ou até mesmo um rato. Então, durante a operação, haja um superaquecimento ali, o início de uma combustão. E após toda a análise, toda a verificação, o perito chega à conclusão e elabora um laudo em que aponta que o incêndio começou devido a uma falta de manutenção e um superaquecimento do acúmulo de palhada sobre uma área de escape, perito coletor de escape. Uma condição agravada pela falta de limpeza periódica, ou seja, falta de manutenção nesse equipamento. Já no segundo caso que a gente traz aqui, a gente traz um caso onde não houve falha técnica, ou seja, não foi falta de revisão, falta de manutenção no equipamento, foi mais um infortúnio ali do operador e do proprietário da máquina, onde por acaso de alguma outra operação do corrente, como por exemplo gradagem ou aragem de um terreno ali, acabou revirando um pouco de pedras que não tinham conhecimento na área. E o cenário é o seguinte: uma colheitadeira sofre dano significativo na plataforma da colhedora e no sistema de trilho ao colidir com um obstáculo não visível, uma rocha ou até mesmo um pedaço de galho, um remanescente de alguma poda, alguma coisa que foi feita em alguma árvore que pode ter ali dentro do terreno. E o desafio principal é verificar se o operador não passou por uma área que já foi previamente registrada como uma área de incidência de rochas ou de algum outro obstáculo. Por exemplo, uma área que era um pasto, tinha moerões e às vezes pode ficar sobrando algum pedaço lá, né? Que acabou sendo replantado agora, ou uma expansão de terra e tudo mais. E saber se foi negligência do operador de passar por uma área que já era delimitadamente e conhecidamente não permitida essa trafegação de máquina lá devido às incidências de rochas e tudo mais no local. Então, primeiramente, o perito deve analisar a extensão dos danos para ter uma noção do quão grande foi esse prejuízo.
Após isso, a inspeção no local do acidente para avaliar se o obstáculo era realmente não visível, a ponto do operador de cima da cabine, no local mais alto, onde você consegue enxergar a distância, realmente não ser capaz de enxergar um obstáculo. Análise dos dados de GPS e telemetria da máquina, se disponíveis, né? Porque a gente sabe que máquinas com esse nível de tecnologia hoje em dia são mais caras, então apenas produtores realmente maiores e com a condição financeira melhor têm acesso a esse tipo de máquina. Então, assim, pequenos produtores ainda têm acesso a máquinas mais antigas que não têm tanta tecnologia assim. E a verificação se o operador possuía ou não qualificação para estar dirigindo essa máquina. Porque, querendo ou não, pequenos produtores contam muito com a ajuda e auxílio de amigos, vizinhos, que às vezes sabe sim como pilotar essa máquina, mas perante a uma vistoria, a parte técnica realmente da coisa ali, ele não tem uma capacitação propriamente dita, né, vamos dizer assim, para estar pilotando e manuseando esse tipo de maquinário. E bom, após realizar toda essa inspeção, verificar todos esses pontos, e com todos os auxílios de GPS e telemetria da máquina, pôde chegar à conclusão de que realmente foi um acidente importuno ali, onde realmente não era uma área que tinha assim tanta ocorrência de acidentes, não era uma área reincidente, né, ou seja, uma área perigosa, com declive, ou então com muitos obstáculos no caminho. Então, a seguradora vai cobrir os gastos e foi um serviço muito bem feito de vistoria. E bom, um universo de máquinas aí tem uma amplitude muito grande que são necessárias para um perito, porque são diversos tipos de maquinários diferentes, desde preparo de solo até o plantio, até colheita e até beneficiamento, né? Porque muitas colhedoras hoje em dia já faz um pré-beneficiamento ali dentro da máquina com o processo de limpeza dos grãos. Então, assim, um perito necessita de ter muitos conhecimentos de diversas áreas diferentes para ser realmente capacitado ali para fazer uma avaliação e uma perícia bem feita dos mais diversos tipos de implementos e maquinários que a gente tem hoje em dia no meio da engenharia agrícola e de implementos que envolvam a área agrária ali da parte mecânica. E com o avanço da tecnologia também, né? Hoje em dia, você ter só um conhecimento da parte mecânica das máquinas e dos implementos não está sendo mais suficiente, porque conforme vai passando os anos e as décadas e vem surgindo novas tecnologias, hoje em dia os peritos necessitam cada vez mais e mais ter um conhecimento sobre parte eletrônica de máquinas e também saber a parte operacional, para saber se o operador estava fazendo alguma manobra ou algum procedimento não permitido, ou então que oferecia um risco muito grande ali no momento, para realmente chegar num laudo concreto que não tenha nenhuma divergência de alguma coisa que pode realmente ter acontecido. Eu vou falar um pouco agora então sobre os desafios do campo e obstáculos na busca pela verdade técnica. O trabalho pericial, embora metódico, ele não é isento de desafios e ele enfrenta a chamada zona cinzenta, que é a dificuldade de diferenciar com 100% de certeza entre uma falha de fabricação e uma negligência na manutenção. E atualmente a gente tem a escassez de especialistas com experiência em máquinas modernas e há uma constante pressão e conflito de interesses, onde o perito atua como mediador de tensões. E por fim, a dificuldade no acesso à informação, como históricos de manutenção completos ou dados de telemetria da máquina. Passando aqui agora a falar um pouco sobre o laudo técnico, o instrumento da resolução e do equilíbrio. Então a gente chegou aqui ao cerne da coisa, né? Que é o laudo técnico. Ele é um instrumento que transforma uma incerteza em uma decisão fundamentada em evidências e não em narrativas. Para o segurado justo, ele valida a reivindicação, garantindo a indenização correta para que possa retomar a produção rapidamente. Para a seguradora, ele protege o mutualismo do seguro, evitando o pagamento de sinistros fraudulentos ou não cobertos e mantendo o prêmio justo para os segurados. E para o mercado, ele traz segurança jurídica, estabelecendo um padrão de análise para a resolução de disputas. Então, o laudo ele é literalmente a balança do equilíbrio. Falando aqui agora um pouco, né, mais que um sinistro, a perícia como fator de sustentabilidade do setor. Em última análise, a perícia é um fator de sustentabilidade. Ela garante a justiça, né, assegurando indenizações corretas,
promove o equilíbrio, mantendo a viabilidade financeira do seguro e combatendo fraudes, e gera confiança entre segurados e seguradoras, baseada na transparência e no rigor técnico. E, por fim, contribui para a segurança e continuidade do agronegócio, que é um setor vital para a economia. A perícia técnica ela é a engrenagem central que faz todo o ecossistema do seguro rural funcionar de forma justa e sustentável. Partindo aqui agora para a conclusão, né? Em resumo, em um setor cada vez mais tecnológico, o perito em máquinas agrícolas ele se consolida como um profissional-chave. Ele é indispensável para a segurança, a justiça e a eficiência do agronegócio brasileiro. E seu trabalho ele vai além de uma máquina quebrada. Ele garante que o mecanismo de proteção financeira funcione corretamente, protegendo o patrimônio do produtor e a saúde do mercado segurador. Podemos concluir então que o rigor técnico é a nossa melhor defesa contra a incerteza. E com isso então eu finalizo a nossa apresentação e agradeço a atenção.